Vinícius Serra, nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais sobre a cobrança do governo brasileiro em relação às autoridades esportivas espanholas e também ao governo espanhol, justamente para tentar pedir algumas providências. Esses ataques estão recorrentes, Vinícius, é porque eu estou até confuso, é Vinícius Júnior e Vinícius Serra com a gente aqui, mas Vinícius, infelizmente é um assunto que traz para todos nós uma lupa para um problema que várias pessoas passam, não somente no Brasil, como em todo o mundo, mas agora um jogador do tamanho do Vinícius Júnior passando por isso, acaba também aí colocando um holofote em um problema que precisa ser resolvido dentro e infelizmente também fora do país. Pois é, Elias, até porque o futebol é um reflexo da sociedade, né? Então não tem como separar essas duas coisas. E mais uma vez o Vinícius Júnior passando por essa situação. Vou explicar rapidinho como é que foi essa situação no último domingo, né? Durante a partida, o Real Madrid inclusive perdeu por Valência por 1-0. O Vinícius Júnior, ele... Em um primeiro momento, a torcida, né, do Valência começou a chamá-lo de macaco e proferir cantos também racistas, né, em direção ao atacante do Real Madrid. E não estou falando de uma parte, 1, 2, 3 jogadores, não. Foram bons setores ali do campo, grandes setores do estádio, até poderia dizer maior parte em coro, fazendo esse tipo de canto em direção ao brasileiro. E o jogo só foi parado depois que o Vinícius Júnior indicou ali o árbitro, um torcedor que tinha feito um gesto de macaco para ele. E aí que uma confusão maior ali começou, os jogadores do Real Madrid tomaram as dores também, mas antes disso nada mais teria acontecido. Aí depois o árbitro chegou e falou que as medidas iam ser tomadas e acabou que o Vinícius Júnior foi expulso no meio dessa confusão, porque um jogador do Valência acabou em direção ao jogador brasileiro. Ele tomou uma gravata, né, usando o braço por trás ali no pescoço do jogador do Brasil. E o Vinícius Júnior, na tentativa de tirar, acabou acertando o braço no jogador do Valência e só o Vinícius Júnior foi expulso na revisão do VAR. Então é uma situação que vem se recorrendo bastante, como eu disse no início do jornal, 10 denúncias já de racismo contra o Vinícius Júnior e hoje as autoridades brasileiras, né, já desde ontem as autoridades brasileiras emitiram informações e pediram esclarecimentos ao governo espanhol sobre essa situação. Vamos ver. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a coletiva em que fez um balanço dos trabalhos da comitiva nacional no encontro do G7 no Japão, com um gesto de solidariedade ao jogador que também representa a seleção brasileira. Não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol aqui na Europa. Não é justo que o menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. Na manhã desta segunda-feira, dia 22 de maio, uma nota conjunta foi publicada pelos Ministérios de Relações Exteriores, do Esporte, da Igualdade Racial, da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos e da Cidadania. Na nota, o governo brasileiro lamentou profundamente que até o momento não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos de racismo. Os ministérios pediram que as autoridades governamentais e esportivas da Espanha tomem as providências necessárias para punir os perpetradores e evitar recorrências desses atos. A ministra das Relações Exteriores, substituta a embaixadora Maria Laura da Rocha, considerou desprezível os atos de racismo contra o jogador. A embaixadora também destacou a recorrência dos atos de racismo. Espanta a persistência dos crimes que são cometidos contra o atleta brasileiro, contra todos os afrodescendentes e, sim, contra toda a humanidade, a cada cântico e a cada gesto racista lançado contra o jogador. Ontem, na partida, Vinícius Júnior levou um cartão vermelho por não ter aguentado tudo aquilo. Lamento muitíssimo. O cartão vermelho deve ser dado ao racismo. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco,
reiterou que o Brasil vai notificar oficialmente as autoridades espanholas e a La Liga, responsável pelo torneio de futebol profissional espanhol. A gente vai, através do Ministério Público, notificar para que seja investigada a La Liga em todos os casos. Não dá para a gente ficar só na coisa do repudiamos, numa nota, sem ação concreta. Então a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá, para que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus atos. Nós já estamos aguardando uma reunião com a La Liga, já foram oficializados e eu espero ter mais posicionamentos concretos para te passar, mas sim, estamos em contato desde ontem à noite, direto a ambos os países, com todos os governos de lá e daqui. Aniele lembrou que esteve no início do mês na Espanha e firmou um compromisso bilateral de combate ao racismo, à xenofobia e às formas correlatas de discriminação. Um dos destaques do acordo é exatamente a previsão de que o país dedique atenção especial à luta contra o racismo nas atividades esportivas. Vinícius Júnior se posicionou contra o ataque sofrido em uma postagem no Instagram. O craque brasileiro lamentou o episódio, afirmando que os atos de racismo se tornaram normais em La Liga e que os adversários incentivam as práticas discriminatórias. O jogador ainda afirmou que hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. Em nota, a La Liga, que é a organizadora do Campeonato Espanhol, disse que vai tomar as medidas necessárias para identificar os jogadores, pediu as imagens do jogo, inclusive, para identificar quem que foi responsável por isso, para puni-los. Nessa postagem que o Vinícius Júnior fez no Instagram, recebeu uma resposta do presidente, né, da La Liga, o Javier Tebas, e ele preferiu falar a respeito do posicionamento do Vinícius Júnior, que ele é um jogador provocador e que ele precisa entender um pouco mais de como que funciona o campeonato antes de criticá-lo, né, dando a entender que a La Liga já está fazendo o que é preciso ser feito para punir esses torcedores. O Vinícius Júnior segue nessa toada, né? Hoje ele voltou a postar também nas redes sociais que vai seguir na luta, que vai seguir nesta briga. E muito holofote em cima do Vinícius Júnior, porque para o racista é muito difícil ver um jogador negro fazendo sucesso, estando no topo. Então, a gente vai ver isso, infelizmente, acontecendo ainda no principal jogador hoje do Campeonato Espanhol, mas como ele mesmo disse, vai seguir na luta para que as futuras gerações não passem o que ele vem passando. Elias. Sem dúvidas, Vinícius, algo chocante que não dá para acreditar. E mais uma vez a gente reforça que atos como este acontecem dentro e fora de campo e, infelizmente, poucas atitudes são tomadas para evitar que novos fatos como estes aconteçam. Vinícius, obrigado pelas informações.